Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é quarta-feira, 4 de junho, e é dia de interlúdio de terror, os grandes clássicos. Eu tinha me programado, inclusive, para hoje fazer a postagem de uma antologia de contos enviados pelos seguidores. São diversos contos. Eu já consegui o ok de todo mundo para fazer essa postagem, porém eu resolvi fazer algo que vem sendo pedido desde que a gente narrou lá a novela do Selo Negro do Arthur Machen e agora a novela do Pó Branco. Como vocês sabem, essas duas novelas fazem parte de um romance chamado Os Três Impostores, e eu achei melhor que a gente concluísse a narração dos Três Impostores do Machen, né? É o que nós vamos ter hoje, né? Serão uma sequência de 5 postagens. Começando por hoje, né? Eu vou falar um pouquinho da estrutura um pouco mais adiante. É uma estrutura um tanto intrincada esse romance, não é um romance simples. Agora, também tem o seguinte, né? Como vocês sabem, na vida, tudo que é bom dá trabalho. Não tem nada, se alguma coisa é fácil para conseguir, pode contar que bom não é. Pode até parecer às vezes, mas não é nada que vale a pena, né? Esse é um romance dos mais difíceis de ler, de ouvir talvez pior, porque a leitura passa, é difícil estar voltando, né? Leitura você ainda consegue, peraí, quem é esse cara? Deixa eu ver aqui, papá. Então é uma leitura difícil e é uma audição mais difícil ainda, mas vocês são uma audiência qualificada, com certeza, e creio que vocês vão dar conta, né? Vale a pena, vale a pena. É uma obra mestra do Arthur Machen, não é possivelmente a mais conhecida, como vocês sabem, a mais conhecida é O Grande Deus Pan, mas é uma obra incrivelmente interessante, vocês vão certamente concordar com isso. Bom, eu não vou aqui na introdução, essa introdução ameaça ficar um tanto longa, eu não vou aqui falar da vida e obra do Arthur Machen, porque nós já temos uma playlist ligeiramente avantajada dele, está aqui o link, vocês podem dar um pulo lá e assistir os diversos contos de Arthur Machen que a gente já narrou, novelas também e tal. Inclusive as duas que fazem parte desse romance que está começando hoje. Mas eu vou refazer, inserindo as novelas na estrutura do romance, né? Na verdade, isso daí é indispensável. Não daria, eu pensei bastante, conversei com bastante gente também, não daria para a gente, para narrar Os Três Impostores, apenas narrar as outras novelas que faltam. Considerar narradas as duas anteriores, O Selo Negro e o Pó Branco, porque não funciona, não é assim que é a estrutura do romance. Eu vou precisar me alongar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, mas antes da gente ir para isso, eu aproveito esse momento aqui da nossa conversa para pedir aqueles velhos e manjados pedidinhos de sempre, né? Inscrição para quem está aqui me ouvindo, mas não é inscrito, em se inscrever, naturalmente. E peço também os likes, o hype no final, os compartilhamentos e principalmente os comentários. Essas 5 postagens de Arthur Machen aqui, que compõem os Três Impostores, vai certamente gerar muita discussão por conta da riqueza da obra, né? Não tem maiores polêmicas, mas a riqueza da obra em si, né? Bem, o que acontece? Como é que esse romance, ele, a semelhança do Grande Deus Pan, vocês lembram, né? Vocês podem olhar lá na playlist, vão ver lá o Grande Deus Pan, na introdução. Tem 2 versões no nosso canal. Tem a versão original, que é um conto, o Grande Deus Pan, que depois foi levado a um tamanho, foi ampliado para se transformar numa novela. O Arthur Machen escreveu uma série de outros contos e colocou-os todos assim
ligeiramente, eu diria, conectados por um fio condutor, por um leitmotiv do que veio a se transformar na novela O Grande Deus Pan. Mas são todos aqueles contos, dá para você os ouvir ou ler de forma independente, apesar deles todos terem sido amarrados numa obra só. Isso acontece com os três impostores também, né? As novelas, principalmente essas duas que eu já narrei, O Selo Negro e O Pó Branco, elas nasceram independentes. E mais adiante, o Arthur Marram concebeu a transformação, a inserção dessas novelas numa trama, num contexto muito interessante, porém muito intrincado, como vocês vão perceber. Essas duas novelas estão inseridas ali, tá? Então a primeira coisa é isso. O romance tem um prólogo que vai ser narrado hoje, né? Hoje eu vou narrar o prólogo e a primeira novela, mas não só. A primeira novela é a novela do Vale Sombrio, não narrada até o momento. Mas não é só o prólogo e a novela, e seguido pelas outras novelas. Não é só isso que acontece. Não é mesmo. Vocês já vão perceber. Eu vou ter, inclusive, que falar alguma coisa sobre os personagens, para que vocês possam compreender, poder começar a ouvir e não se perder. O que ocorre? A estrutura geral da obra, fora o prólogo, né, você começa a ter dois grupos de personagens que conduzem a narrativa de alguma forma, independente dos personagens das novelas que estão inseridas ali. Esses dois grupos de personagens são, primeiro, os três impostores. São três amigos, dois homens e uma mulher. Os nomes deles mudam ao longo do romance, porque foi uma ferramenta que o Marram utilizou para acentuar o misterioso que perpassa na narrativa toda. Então vocês percebem que são eles os impostores por detalhes físicos. Por exemplo, um é ruivo com cavanhaque, tal. Mas a cada hora, ao longo do romance, conforme eles vão surgindo, eles vão tendo novos nomes. De começo, né? De começo, eles têm o nome. Ellen é a mulher, né? É a Ellen, a mulher, o Davis e o Richmond. Mas mais adiante eles vão, como eu acabei de dizer, eles entram de novo em cena, eles vão passando o romance todo baseado numa trama que rola. Tem um personagem mencionado de início, o Dr. Lipsius. Mais adiante a gente comenta sobre ele, não hoje, mas mais à frente, que é um personagem baseado numa figura real, que tem uma conexão com a vida do próprio Arthur Marram, né? Tem mais coisas sobre o conto que eu vou ter que botar nas outras introduções, não dá para ser hoje, depois eu comento. Nada a ver com vida e obra do Marram, de alguma forma com a vida, né? Mas, bom, então tu tens esses três impostores, esses dois homens e essa mulher. E existe uma dupla, o Dyson e o Phillips, que estão sempre envolvidos nos contos, e eles se juntam com os três impostores no decorrer do romance. O Phillips e o Dyson, então, eles são pessoas que se encontram com os impostores de uma forma ou de outra, e que eles são os personagens de uma espécie de microcontos que também estão espalhados ao longo da estrutura. Então a estrutura é, de novo, prólogo, pequenos contos intercalados nas novelas. As novelas são geralmente narrativas dos três impostores, que fazem essas narrativas para essa dupla, Phillips e Dyson. Talvez tenha ficado mais confuso ainda, mas é para vocês não se embananarem com os personagens, né? Três impostores e depois a dupla Dyson e Phillips. E as novelas que têm estruturas praticamente independentes, como vocês já viram nas que a gente já postou. Basicamente é isso aí, eu não vou me adiantar em mais detalhes, tem aspectos muito interessantes a comentar sobre
que o próprio Marren comenta sobre o romance, é muito legal, mas aí a gente deixa para a introdução da próxima semana, né, na segunda postagem. E vamos curtir aqui. Vocês vão ver que o horror, ele vai sendo construído pouco a pouco. É o ambiente de mistério que vai sendo cada vez mais adensado pelas participações, não só pelas tramas das novelas e dos microcontos, como também pelos personagens, né? Claro, obviamente. Era isso que eu tinha para vocês. Eu estou adorando fazer essa narração desses três impostores e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá então? Primeira postagem de Os Três Impostores, com prólogo, a aventura do Tibério de Ouro, o encontro na calçada e a novela desse bloco, que é a aventura no Vale Sombrio. É isso aí por hoje. Abraço, saudações, divirtam-se com Arthur Machen. Os Três Impostores. Arthur Machen, 1895. Prólogo. E o senhor Joseph Walters vai passar a noite aqui? Perguntou o homem de rosto liso e bem escanhoado ao companheiro, um indivíduo de aparência não exatamente charmosa, que optara por fazer com que os bigodes ruivos se juntassem a um par de cavanhaques curtos. Ambos estavam na porta do corredor, exibindo um sorriso malévolo um ao outro. E naquele instante, uma moça desceu a escada às pressas e juntou-se a eles. Era bastante jovem e tinha um semblante mais pitoresco e sugestivo do que bonito, e olhos que brilhavam com um matiz cor de avelã. Ela tinha um pacote de papel cuidadosamente fechado numa das mãos e ria com os amigos. "Deixe a porta aberta", disse o homem bem escanhoado ao outro enquanto os dois saíam. "É claro", ele emendou com uma feia imprecação. "Vamos deixar a porta da frente entreaberta. Talvez ele queira uma companhia, não é?" O outro homem olhou desconfiado ao redor. "Você acha mesmo que seria prudente, Davis?" ele perguntou, detendo-se com a mão na aldraba embolorada. "Imagino que Lipsius não gostaria nem um pouco. O que você diz, Allen?" "Eu concordo com Davis. Davis é um artista, enquanto você é um homem vulgar e, além disso, meio covarde. Deixa a porta aberta, é claro. Que pena que Lipsius precisou ir embora. Ele teria se divertido." "É verdade", respondeu o liso Sr. Davis. "Aquele chamado Rumo ao Ocidente foi um baque para o doutor." Os três saíram à rua, deixando a porta do corredor lascada e rachada e coberta de gelo e úmida entreaberta, e então se mantiveram por um instante em silêncio sob o abrigo em ruínas oferecido pela varanda. "Bem", disse a moça, "por fim está feito. Não precisamos mais seguir no encalço do rapazote de óculos." "Temos uma grande dívida de gratidão para com você", disse o Sr. Davis de maneira cordata. "Foi o que o doutor falou antes de partir. Mas afinal não chegou a nossa hora do adeus? Eu, de minha parte, sugiro despedir-me aqui mesmo, nessa casa pitoresca, mas embolorada, do meu amigo Sr. Burton, negociante de antiguidades e objetos curiosos", disse o homem, erguendo o chapéu e fazendo uma mesura exagerada. "Quanto a mim", disse Richmond, "digo adeus ao Sr. Wilkins, secretário particular, cuja companhia tornou-se, confesso, um pouco tediosa." "Adeus também à senhorita Lally e à senhorita Leicester", disse a moça enquanto fazia uma cortesia deliciosa. "Adeus a toda aventura ocultista. A farsa chegou ao fim." O Sr. Davis e a moça pareciam repletos de um gáudio sinistro, porém Richmond puxou nervosamente as pontas dos cavanhaques. "Sinto-me um pouco abalado", disse. "Já vi coisas mais brutas nos Estados Unidos, mas aquele lamento fez com que eu me sentisse um pouco nauseado. E o cheiro... Porém, meu estômago nunca foi muito forte."
Os 3 amigos afastaram-se da porta e puseram-se lentamente a caminho por aquilo que outrora tinha sido uma estradinha de cascalho, mas naquele momento estava reduzido a uma polpa verde feita de musgo umedecido. Era um entardecer bonito de outono, e a tênue luz do sol brilhava nas paredes amarelas da antiga casa deserta, revelando nódoas de decadência gangrenosa, bem como inúmeras manchas, a água preta da chuva que escorria pelas calhas arruinadas, os pontos confragosos onde tijolos nus se revelavam, o choro verdejante de um laburno que se erguia na lateral da varanda e as marcas irregulares próximas ao chão, onde o solo fétido aos poucos vencia as fundações desgastadas. Aquele era um lugar esquisito e tortuoso, cuja porção central talvez somasse 2 séculos de existência, com trapeiras que se abriam sobre as águas do telhado, e em ambos os lados havia extensões da época georgiana. Janelas salientes haviam sido instaladas no segundo pavimento, e 2 cúpulas similares a domos, outrora verdes, mostravam-se naquele instante neutras e cinzentas. Urnas em ruínas espalhavam-se pelo caminho, e uma densa névoa parecia erguer-se do solo untuoso. Os arbustos negligenciados e amorfos e emaranhados tinham um cheiro úmido e maligno, e sobre toda a mansão abandonada pairava uma atmosfera que oferecia ao pensamento sugestões de um túmulo aberto. Os 3 amigos olharam contristados para a grama rústica e as urtigas que medravam no pátio e nos canteiros, e também para o triste lago em meio às ervas daninhas. Lá, acima da escuma verde e enxudiosa que ocupava o lugar dos lírios, um tritão se erguia sobre as pedras e soava um lamento numa concha despedaçada. E além, bem mais além da cerca desabada e dos prados longínquos, o sol ocultava-se enquanto brilhava vermelho por entre os troncos dos ulmeiros. Richmond estremeceu e bateu o pé contra o chão. Seria bom que partíssemos logo, ele disse. Não há mais nada a fazer por aqui. É verdade, respondeu Davis. Enfim, acabou. Por um tempo achei que jamais encontraríamos o cavalheiro de óculos. Trata-se de um sujeito astuto, mas por Deus, no fim estava apavorado. Tinha o rosto completamente pálido quando eu toquei o braço dele no bar. Mas onde ele poderia ter escondido aquela coisa? Podemos jurar que não estava com ele. A moça riu e os 3 se viraram quando Richmond teve um violento sobressalto. Ah! Ele exclamou, virando-se para a moça. O que é que você tem aqui? Veja, Davis, está gotejando e escorrendo. A moça olhou para o embrulho que tinha nas mãos e desdobrou parcialmente o papel. Olhem vocês 2, ela disse. Vocês não acham que pode ficar bem no museu do doutor? Estava na mão direita, a mão que pegou o Tibério de ouro. O Sr. Davis meneou a cabeça para expressar aprovação, e Richmond ergueu o feio chapéu coco de copa alta e enxugou a testa com um lenço encardido. Estou indo, ele declarou. Vocês 2 podem ficar se assim quiserem. Os 3 pegaram o caminho da cavalariça, deixaram para trás a natureza definhada que outrora fora uma pequena horta e seguiram ao longo de uma cerca viva na parte de trás, rumo a um ponto específico da estrada. Por volta de 5 minutos depois, 2 cavalheiros, levados pelo ócio a explorar aquele recanto periférico de Londres, chegaram pela sombra do caminho para carruagens. Os 2 tinham divisado a casa abandonada ainda na estrada, e enquanto observavam a profunda desolação que tomara conta do lugar, puseram-se a pontificar em grande estilo, evidenciando uma dívida considerável para com Jeremy Taylor. Veja, Dyson, disse um deles à medida que se aproximavam. Veja as janelas lá em cima. O sol aos poucos baixa e as vidraças estão sujas todavia. O caixilho encardido projeta uma sacada. Phillips, respondeu o mais velho, e, é preciso dizer, mais pomposo entre os 2.
Sinto-me entregue à fantasia. Não consigo resistir à influência do grotesco. Aqui, onde tudo sucumbe ao oblívio e à degradação, enquanto caminhamos sob a penumbra dos cedros e o próprio ar do céu chega embolorado aos pulmões, não posso manter-me trivial. Admiro a cintilação rubra nas vidraças e a casa torna-se puro encanto. Aquele cômodo mesmo, eu lhe garanto, é por dentro puro sangue e fogo. Aventura do Tibério de Ouro. O encontro entre o Sr. Dyson e o Sr. Charles Phillips ocorreu na miríade de acasos que todos os dias põe-se a trabalhar pelas ruas de Londres. O Sr. Dyson era um homem de letras e um exemplo bastante infeliz de talento desperdiçado. Mesmo com dons que o poderiam ter posto ainda na flor da juventude entre os romancistas mais favorecidos, dentre os favoritos de Bentley, mostrara-se obstinado, a bem dizer, era versado em lógica escolástica, porém nada sabia quanto à lógica da vida, e assim se vangloriava com o título de artista, quando, na verdade, não era mais do que um espectador desocupado, curioso em relação às aspirações dos outros homens. Em meio às diversas ilusões suas, a que mais acalentava era a de ser um trabalhador incansável. E era com uma atitude de absoluta exaustão que adentrava o recreio favorito, uma pequena tabacaria na Great Queen Street, e proclamava para quem estivesse disposto a ouvir que tinha visto o sol nascer e então se pôr 2 vezes em sequência. O proprietário da loja, um homem de meia-idade, excepcionalmente cortês, tolerava Dyson em parte devido à índole pacífica e em parte devido ao fato de que era um cliente regular. Dyson sentava-se numa barrica vazia e expressava o que sentia em relação a assuntos literários e artísticos, até se cansar, ou até que chegasse a hora de fechar a loja. E, mesmo que nenhum cliente novo tenha sido atraído, também se acreditava que nenhum dos antigos fora repelido por aquela eloquência. Dyson era viciado nos mais tresloucados experimentos com o tabaco e jamais se cansava de testar novas combinações. Houve uma tarde em que mal havia entrado na loja e formulado sua mais recente e ridícula mistura, quando um rapaz aproximadamente da mesma idade, que entrara no instante a seguir, pediu ao comerciante que duplicasse o pedido, enquanto, ao falar, mantinha nos lábios um sorriso amistoso, destinado ao Sr. Dyson. Dyson seguiu-se profundamente lisonjeado e, após uma breve troca de frases, os dois entabularam uma conversa. E durante o curso de 1 hora, o tabaqueiro viu os 2 novos amigos sentados lado a lado em 2 barricas arrebatados naquele colóquio. Prezado, disse o Sr. Dyson, hei de dizer-lhe em uma única frase qual é a tarefa do homem de letras. Ele precisa fazer tão somente o seguinte: inventar uma história maravilhosa e contá-la de forma maravilhosa. Concordo, respondeu o Sr. Phillips. Porém, o senhor há de convir que, nas mãos de um verdadeiro artista das palavras, todas as histórias são maravilhosas e cada circunstância traz consigo a maravilha que lhe é própria. O tema é coisa de pouca monta, enquanto a maneira de contar é tudo. A bem dizer, não existe prova maior de habilidade do que pegar matéria vulgar para transmutá-la, por meio da excelsa alquimia do estilo, no mais puro ouro da arte. Essa, de fato, é uma amostra de grande habilidade, porém uma grande habilidade aplicada de maneira tola, ou pelo menos ingênua. É como se um grande violinista pretendesse mostrar-nos as melodias belíssimas que é capaz de produzir usando um banjo infantil. Não, o senhor equivoca-se. O senhor tem uma visão profundamente errada sobre a vida, mas precisamos continuar a discussão. Acompanhe-me aos meus aposentos. Não moro longe daqui. Foi assim que o Sr. Dyson tornou-se colega do Sr. Charles Phillips, que morava em uma praça tranquila perto de Holborn. A partir dessa ocasião, os dois passaram a frequentar os aposentos um do outro, a intervalos por vezes regulares, por vezes não, e também a combinar encontros na loja da Queen Street,
onde as conversas em muito prejudicavam o charme inerente ao ofício do tabaquista. As discordâncias relativas a fórmulas literárias eram constantes. Dyson exaltava as virtudes da imaginação pura, enquanto Phillips, que estudava ciências físicas e se interessava por etnologia, insistia que toda a literatura devia ter uma base científica. Graças à equivocada benevolência de parentes falecidos, aqueles dois jovens tinham sido postos longe do alcance da fome e, assim, meditando sobre insignes façanhas, desperdiçavam agradavelmente o tempo e regozijavam-se com as alegrias inconsequentes de uma boemia incólume ao amargo travo da adversidade. Certa noite em junho, o Sr. Phillips encontrava-se no quarto de seu calmo repouso no Red Lion Square. Tinha aberto a janela e fumava placidamente enquanto observava a vida que se movimentava logo abaixo. O céu estava claro e a cintilação do pôr do sol ainda o envolvia. O crepúsculo ruborescente no entardecer do verão rivalizava com as lâmpadas a gás que iluminavam a praça, criando um chiaroscuro que tinha um quê de extraterreno. E assim as crianças que corriam de um lado ao outro pela calçada, os vadios e vagabundos em frente à taverna e os transeuntes ocasionais pareciam flutuar e tremeluzir naquele jogo de luzes, em vez de apresentarem-se como realidades tangíveis. Aos poucos, nas casas em frente, de janela após janela, saltavam quadrados de luz. De vez em quando, uma figura delineava-se contra uma persiana e desaparecia. E, para toda essa magia quase teatral, as escalas e os floreios da nobre ópera italiana que saíam de um órgão não muito distante pareciam um acompanhamento digno, enquanto o baixo profundo da movimentação em Holborn não cessava por um instante sequer. Phillips deleitou-se com a cena e os efeitos que produzia. A luz do céu desvaneceu-se e transformou-se em escuridão, e a praça, aos poucos, foi tomada pelo silêncio, e mesmo assim ele permaneceu sonhando à janela até que o retinir da campainha o despertasse, e, ao olhar para o relógio, ele descobrisse que já eram mais de 10 horas. Houve uma batida na porta, e o amigo Sr. Dyson entrou e, como de costume, sentou-se numa poltrona e pôs-se a fumar em silêncio. Você bem sabe, Phillips, ele por fim começou, que eu sempre batalhei pelas maravilhas. Lembro-me de você ter afirmado nessa mesma cadeira que não cabe a nós empregar portentos, improbabilidades e coincidências na literatura. E você assumiu uma posição segundo a qual agir dessa forma seria errado, porque no mundo real, portentos e improbabilidades não acontecem, e as vidas dos homens não são moldadas por coincidências. Mas preste bem atenção. Se fosse assim, eu não admitiria a sua conclusão, pois acredito que a crítica baseada na vida não passa de um disparate. A questão é que rejeito a premissa. Hoje à noite, uma coisa absolutamente singular aconteceu comigo. Bem, Dyson, folga em saber. Claro que me oponho ao seu argumento, a despeito de qual seja, mas se você fizer a gentileza de me contar sua aventura, disponho-me a ouvi-la com o maior prazer. Então vou lhe contar o que aconteceu. Passei o dia trabalhando com afinco. A bem dizer, mal deixei a minha velha papeleira desde as 7 horas da noite passada. Eu pretendia escrever sobre o assunto que discutimos na terça-feira, sabe? Aquela ideia do fetichismo. É claro, eu me lembro. Você conseguiu fazer qualquer coisa com aquilo? Consegui, e me saí melhor do que eu esperava. Porém, vi-me às voltas com enormes dificuldades e a tradicional agonia entre o ideal e a execução. De qualquer forma, terminei hoje por volta das 7 horas e achei que me cairia bem tomar um pouco de ar fresco. Saí de casa e pus-me a vagar clandestino pelas ruas. Minha cabeça estava repleta da minha história e mal percebi que rumo eu havia tomado. Entrei por aquelas regiões silenciosas ao norte da Oxford Street, quando você segue em direção ao oeste, o bairro residencial dos remates em gesso e da prosperidade. Sem dar por mim, fiz uma curva em direção ao leste
e já estava bastante escuro quando andei por uma ruela sombria, mal iluminada e deserta. Na hora eu não tinha a menor ideia quanto ao local em que me encontrava, mas descobri mais tarde que não era muito longe de Tottenham Court Road. Continuei flanando despreocupadamente, aproveitando a tranquilidade. Num dos lados havia o que pareciam ser os fundos de um grande comércio. Eram fileiras e mais fileiras de janelas empoeiradas que se erguiam em direção à noite, com apetrechos similares a instrumentos de tortura, usados para içar mercadorias pesadas, e mais abaixo portas largas, fechadas e trancadas, tudo escuro e desolado. Logo à frente havia um enorme depósito da Pantechnicon, e mais além um muro sinistro, medonho como um muro de um cárcere, e então o quartel-general de um regimento voluntário qualquer, e depois uma passagem que levava a um pátio onde havia carroções de aluguel. Poder-se-ia dizer que era praticamente uma rua vazia de pessoas e que apenas uma ou outra janela revelava tênues resquícios de luz. Admirei-me com a estranha paz e a singular escuridão do local, que devia estar próximo de uma das grandes artérias da vida em Londres, quando de repente ouvi o som de passos apressados correndo sobre a calçada, a toda velocidade, e de uma passagem estreita, uma antiga cavalariça ou coisa do tipo, um homem partiu, como se fosse catapultado bem debaixo do meu nariz, e passou correndo por mim, atirando um objeto qualquer para longe enquanto corria. Num instante o homem desapareceu em outra rua, antes mesmo que eu pudesse entender o que acontecera. Porém, não me preocupei muito com ele, porque eu tinha o sentido focado em outra coisa. Como eu disse, o homem havia lançado um objeto. Pude observar o que pareceu ser a linha descrita por uma labareda, cruzando o céu e rodopiando sobre a calçada. E, malgrado a minha própria vontade, não pude conter o impulso de me aproximar o mais depressa possível. O ímpeto aos poucos se abrandou e vi o que parecia ser uma moeda de meio penne rolar cada vez mais devagar em direção à sarjeta, equilibrar-se por um instante na borda e cair, dançando bueira abaixo. Imagino ter gritado, tamanho foi o meu desespero, conquanto eu não tivesse a menor ideia quanto à natureza do objeto. Mas, para minha exultação, notei que, em vez de cair no esgoto, havia se apoiado entre duas barras. Abaixei-me para juntá-lo e tratei de guardá-lo no bolso e estava prestes a retomar minha caminhada quando ouvi aquele mesmo som de passos apressados. Não sei por que agi dessa forma, mas o fato é que corri as cavalariças, ou o que quer que fosse aquilo, e tentei manter-me tanto quanto possível na sombra. Um homem passou depressa a poucos metros de onde eu estava e senti uma satisfação fora do comum por estar às escondidas. Não pude discernir-lhe as feições, porém os olhos brilhavam e os dentes arreganhavam-se, e uma das mãos empunhava uma faca assustadora, e pensei que as coisas seriam bastante desagradáveis para o cavalheiro número 1 se o segundo ladrão ou vítima ou o que quer que fosse o alcançasse. Phillips, posso afiançar-lhe que uma caçada à raposa é emocionante quando a trompa ressoa na manhã de inverno e os cães põem-se a ladrar enquanto correm e os homens de casaco vermelho seguem no encalço, mas assim mesmo não é nada ao lado de uma caçada a um homem. E foi esse o vislumbre que tive hoje à noite. No olhar do sujeito havia sede de sangue, e não acredito que tenham se passado mais do que uns 50 segundos entre um e outro. Espero que tenha sido o bastante. Dyson reclinou-se na poltrona, reacendeu o cachimbo e pôs-se a baforar fumaça pensativamente. Phillips começou a andar de um lado para o outro no cômodo, refletindo sobre aquela história de morte violenta em plena fuga pela calçada, a faca que reluzia ao brilho das lâmpadas, a fúria do perseguidor e o terror do perseguido. Bem, ele disse por fim, mas afinal, o que foi que você resgatou da sarjeta? Dyson levantou-se de chofre sobressaltado. Para dizer a verdade, não faço ideia. Não me ocorreu olhar, mas vamos descobrir agora mesmo. Ele remexeu o bolso do colete, puxou um pequeno objeto reluzente e colocou-o em cima da mesa.
Sob a lamparina, aquilo cintilou com a glória radiante de um raro ouro antigo, e a imagem e as letras mostraram-se em relevos claros e bem definidos, como se tivesse acabado de sair da cunhagem. Os dois homens aproximaram-se e Phillips tomou-o nas mãos para examiná-lo de perto. Tiberius César Augustus. Ele leu a inscrição e então, ao examinar o reverso da moeda, foi tomado pela surpresa e por fim virou-se para Dyson com exultação no olhar. Sabe o que você encontrou? Ele indagou. Ao que tudo indica, é uma moeda antiga. Dyson respondeu com indiferença. De fato, um Tibério de ouro. Não, perdoe-me, você encontrou o Tibério de ouro. Olhe só o reverso. Dyson olhou e viu que a moeda estampava a figura de um fauno, em meio a juncos e a água corrente. As feições, por mais diminutas que fossem, revelavam-se em contornos delicados. Era um rosto ao mesmo tempo belo e terrível, e Dyson pensou na conhecida passagem do companheiro de brincadeiras que aumenta de tamanho e ganha estatura, até que o ar seja tomado pelo cheiro acre do bode. É verdade, ele disse. É uma moeda curiosa. Você a conhece? Sei de coisas a respeito dela. É um dos relativamente poucos objetos históricos remanescentes, celebrado como aquelas joias sobre as quais lemos. Todo um ciclo de lendas acumula-se ao redor dessa coisa. Segundo a história, fazia parte de uma série de moedas cunhadas por Tibério para celebrar um de seus infames excessos. Veja a inscrição no reverso, Vitória. Dizem que em decorrência de um acidente extraordinário, toda a série foi jogada na forja e que somente essa única moeda escapou. É um objeto que surge em determinados momentos da lenda e da história, aparecendo e desaparecendo em intervalos dos séculos no tempo e continentes na distância. Foi inicialmente descoberta por um italiano humanista, para então ser perdida e mais uma vez redescoberta. Porém, não havia notícias desde 1727, quando Sir Joshua Beard, um mercador da Turquia, levou-a de Alepo para a sua casa e, um mês depois de exibi-la para os virtuosi, desapareceu com a moeda. Ninguém soube nem sabe hoje para onde. Mas, ei-la aqui. Guarde-a no bolso, Dyson, Phillips disse ao fim de uma pausa. Se estivesse em seu lugar, eu não deixaria ninguém ver essa coisa. Não a mencionaria de nenhuma forma. Você foi visto por um desses homens que viu? Acredito que não. Não acredito que o primeiro homem que foi vomitado de uma passagem escura tenha visto coisa nenhuma. E tenho certeza de que o segundo não me poderia ter visto. E você não chegou bem a vê-los? Por acaso não seria capaz de reconhecer um ou o outro caso os encontrasse na rua amanhã? Não, creio que não. A iluminação da rua, como eu disse, era muito tênue e ambos corriam feito loucos. Os dois homens permaneceram por um tempo em silêncio, cada um tecendo devaneios próprios em relação à história, mas aos poucos a sede de maravilhas venceu os pensamentos mais sóbrios de Dyson. Tudo parece ainda mais estranho do que eu imaginava, ele disse por fim. O que vi foi esquisito o bastante. Um homem passeia ao longo de uma rua quieta, sóbria e normal de Londres, uma rua de casas cinzentas e muros nus, e lá por um instante é como se um véu fosse afastado e os vapores do próprio abismo se erguessem por entre as pedras, com o chão a cintilar-lhe em brasa sob os pés, enquanto um borbulhar insinua o caldeirão infernal. Um homem louco de terror corre para salvar a própria vida, e o ódio indômito persegue-o com a faca na mão. Eis sem dúvida o horror. Mas o que significa tudo isso, perto do que você acaba de me contar? Afirmo, Phillips, que a trama se mostra cada vez mais complexa. Doravante, nossos passos virão sempre acompanhados pelo mistério, e mesmo os incidentes mais triviais hão de revelar-se prenhes de sentido. Você pode resistir se quiser e fechar os olhos, mas tenho certeza de que serão abertos à força.
Preste atenção ao que digo. Você acabará por render-se ao inevitável. Uma pista, mesmo que enigmática, foi posta em nossas mãos pelo acaso. A partir de agora, cabe a nós investigá-la. Quanto à pessoa ou às pessoas culpadas por esse estranho caso, de certo não tem como escapar a nós, pois nossas redes vão estender-se por todas as partes dessa grandiosa cidade. E, de repente, nas ruas e nos recreios públicos, de uma forma ou de outra, saberemos estar na presença do criminoso desconhecido. A bem dizer, quase posso vê-lo enquanto se aproxima lentamente de sua praça. Deve estar à espreita nas esquinas, vagando, aparentemente sem rumo, por avenidas extensas, porém a cada instante mais próximo, atraído por um magnetismo irresistível, como os navios eram atraídos rumo à pedra de magnésia na história oriental. Para mim não resta dúvida, respondeu Phillips, de que se você tirar a moeda do bolso e esfregá-la na cara das pessoas, como nesse instante, você logo há de estar em contato com o criminoso, ou pelo menos com um criminoso. E com certeza vai tornar-se vítima de um roubo violento. No mais, não vejo razão para nos perturbarmos. Ninguém viu quando você pegou a moeda e ninguém sabe que se encontra em sua posse. Quanto a mim, hei de dormir um sono tranquilo e cuidar dos meus afazeres com um sentimento de sossego e uma confiança inabalável na ordem natural das coisas. Reconheço que os eventos da noite e essa aventura na rua foram esquisitos, porém me recuso a ter qualquer tipo de envolvimento com esse assunto. E se for necessário, pretendo fazer uma comunicação à polícia. Não vou ser escravizado por um Tibério de ouro, mesmo que tenha surgido na minha vida de uma forma um pouco melodramática. Quanto a mim, respondeu Dyson, parto agora como um cavalheiro errante em busca da aventura. Não que eu precise buscá-la, não, pois é a aventura que há de me buscar. Antes pretendo ser como a aranha no centro da teia, que se mantém sempre alerta e responde a qualquer movimento. Logo Dyson despediu-se do amigo e o Sr. Phillips dedicou o restante da noite a examinar pontas de flecha de sílex que havia comprado. Tinha motivos de sobra para acreditar que fossem obra de um homem moderno e não de um homem paleolítico. Mas, assim mesmo, mostrou-se contrariado quando um escrutínio atento revelou que as suspeitas tinham fundamentos sólidos. Tomado pela raiva que uma torpeza dessas causaria a um etnólogo, ouvidou-se da história relativa a Dyson e ao Tibério de Ouro, e, quando foi para a cama com o raiar do sol, a história toda havia sumido por completo de seus pensamentos. O encontro na calçada. O Sr. Dyson, enquanto passeava despreocupadamente ao longo da Oxford Street e olhava com uma curiosidade insípida para tudo aquilo que lhe chamava a atenção, degustava os requintados sabores trazidos pela sensação de que, no fundo, se dedicava a um trabalho árduo. O exame da humanidade, o trânsito e as vitrines das lojas incitavam-lhe como um sofisticado buquê. Ele tinha uma expressão séria, como a de uma pessoa que assume tarefas de grande peso e relevância, e mantinha-se atento a cada olhar lançado à esquerda e à direita, para que não perdesse nenhuma circunstância de significado mais profundo. Mal havia escapado de ser atropelado no cruzamento por uma diligência em alta velocidade, pois detestava apressar o passo. E, além disso, fazia uma tarde de agradável calor. E, a seguir, havia parado num tradicional ponto de bebidas e tiragostos, quando as impressionantes gesticulações de um indivíduo bem vestido na calçada oposta encantaram-no e puseram-no a arquejar como um peixe fora d'água. Uma linha tripla de fiacres, carruagens, diligências, coches e ônibus corriam para leste e oeste, e nem o mais intrépido aventureiro dos cruzamentos teria arriscado a sorte no meio daquilo tudo. Mas a pessoa que chamou a atenção de Dyson parecia agitar-se nos limites do meio-fio, por vezes lançando-se à frente com risco de morte instantânea, e a cada novo recuo dançando de exaltação para o rico deleite dos transeuntes. Por fim, um espaço vazio que seria uma prova de coragem até mesmo para um menino de rua, surgiu entre as fileiras cerradas de veículos, e o homem fez a travessia num frenesi,
e, após escapar por um fio de cabelo, saltou em cima de Dyson como um tigre salta em cima da presa. Notei que o senhor estava olhando ao redor, disse o homem, cuspindo as palavras com um ímpeto incontido. Por favor, diga-me uma coisa. Por acaso, o homem que saiu da Rated Bread Shop e pulou dentro de um fiacre 3 minutos atrás era um rapazote de costeletas escuras e óculos? O senhor não fala? Pelo amor de Deus! O senhor não fala? Responda! É uma questão de vida ou morte. As palavras ferviam e borbulhavam na boca do homem com a fúria da emoção. O rosto foi do vermelho ao branco e o suor brotou de sua testa. Ele batia os pés ao falar e não parava de mexer no paletó, como se a passagem de ar se encontrasse obstruída e estivesse a sufocar. Meu caro senhor, respondeu Dyson, eu prezo muito pela exatidão. Sua observação está quase de todo correta. Como o senhor afirma, um rapazote, um homem de atitude um pouco tímida, eu diria, saiu correndo da loja e saltou para dentro de um fiacre que já devia estar de prontidão, uma vez que partiu de imediato, rumo ao leste. O seu amigo também usava óculos, como o senhor mesmo disse. Talvez o senhor também deseje chamar um fiacre para seguir esse tal cavalheiro? Não, obrigado. Seria uma perda de tempo. O homem engoliu o que parecia ser um nó na garganta e Dyson se alarmou ao vê-lo estremecer com uma gargalhada histérica. O homem agarrou-se a um poste e começou a jogar de um lado para o outro como um navio em meio a uma ventania forte. Como hei de olhar nos olhos do doutor? Ele murmurou de si para si. É muito difícil fracassar logo na última etapa. A seguir deu a impressão de recompor-se e, quando se pôs mais uma vez de pé, olhou em silêncio para Dyson. Devo-lhe um pedido de desculpas pela minha violência, o homem disse por fim. Muitos não teriam sido pacientes como o senhor foi. O senhor faria a bondade adicional de me acompanhar por uma parte do caminho? Sinto-me um pouco enjoado. Acredito que é o sol. Dyson meneou a cabeça e entregou-se a um escrutínio silencioso daquela estranha personalidade, enquanto os dois caminhavam juntos. O homem vestia-se com uma elegância discreta, e nem o observador mais escrupuloso seria capaz de apontar qualquer problema com o estilo ou a qualidade das roupas, mas assim mesmo, do chapéu às botas, tudo parecia inadequado. O chapéu de seda, Dyson pensou, devia ser um chapéu coco de copa alta, com desenho odioso, acompanhado por um fraque excessivamente folgado, e um instinto avisou-o de que o sujeito em geral não devia carregar um lenço limpo. O rosto não tinha as feições mais agradáveis e não era melhorado em nada pelos cavanhaques ruivos e bulbosos, aos quais os bigodes de idêntico matiz juntavam-se de forma quase imperceptível. Mesmo assim, apesar desses sinais evidenciados pela natureza, Dyson sentiu que o indivíduo a seu lado era mais do que um simples amontoado de vulgaridade. O homem lutava consigo mesmo para manter os sentimentos em xeque, mas em dados momentos a paixão negra ressurgia em seu rosto, e sem dúvida era preciso fazer um esforço supremo para que não se pusesse a vociferar como um lunático. Dyson achava curioso e também um pouco terrível o espetáculo da emoção oculta que pugnava daquela forma pelo domínio e ameaçava a todo momento explodir em violência. E os dois haviam percorrido uma distância considerável quando o homem, encontrado por força daquela bizarra coincidência, sentiu-se mais uma vez capaz de falar com voz contínua. O senhor é de fato um homem muito bondoso, ele disse. Mais uma vez peço desculpas. Minha rudeza foi absolutamente injustificável. Sinto que a minha conduta exige uma explicação. E para mim será um prazer oferecê-la ao senhor. Por acaso o senhor conhece um lugar próximo onde pudéssemos nos sentar? Para mim seria motivo de muita alegria. Meu caro senhor, Dyson prosseguiu em um tom solene, o único café de Londres é próximo. Por favor, não imagine que o senhor deva qualquer tipo de explicação para mim, ainda que eu me alegre com a perspectiva de ouvi-lo. Vamos dobrar por aqui. Os dois caminharam por uma rua sóbria e entraram no que parecia ser uma passagem estreita, ao fim de um portão de ferro que se encontrava aberto. A passagem era calçada com pedras e decorada com belos arbustos plantados em vasos que se estendiam pelos dois lados.
e a sombra dos muros altos criava uma atmosfera fresca e agradável, após o sopro quente da rua ensolarada. Por fim, a passagem abria-se em uma diminuta e encantadora praça, um pedaço da França transplantado para o coração de Londres. Muros altos erguiam-se de ambos os lados, cobertos por trepadeiras reluzentes, enquanto os canteiros mais abaixo eram uma alegria de nastúrios, gerânios e calêndulas misturadas ao perfume de resedás. E no centro da praça, uma fonte, oculta pelo verde, derramava um jato fresco que chapinhava sem parar na bacia logo abaixo. O próprio murmúrio tornava o lugar encantador. Cadeiras e mesas encontravam-se dispostas a intervalos convenientes, e no extremo oposto da esplanada, largas portas estavam abertas. Do outro lado havia um longo aposento escuro, e o rumor do tráfego parecia um murmúrio distante. No interior do aposento havia 1 ou 2 homens sentados à mesa, escrevendo e bebericando, mas o pátio encontrava-se vazio. Como o senhor pode ver, aqui vamos ter sossego, afirmou Dyson. Por favor, acomode-se, senhor... Wilkins. Meu nome é Harry Wilkins. Acomode-se, senhor Wilkins. Acredito que o senhor deva achar a cadeira bastante confortável. Imagino que o senhor não tenha estado aqui antes. Essa é a hora mais tranquila, mas o lugar parece uma colmeia às 6 horas, quando as mesas e cadeiras invadem aquela ruela mais adiante. Um garçom chegou em resposta ao soar da sineta, e após inquirir a respeito da saúde de Monsieur Annibal, o proprietário, Dyson pediu uma garrafa de vinho de Champigny. O vinho de Champigny, ele disse para o Sr. Wilkins, que havia se recomposto em boa medida graças à influência do lugar. É um vinho de grande mérito, feito em Touraine. Aqui está. Permita-me servir o seu copo. O que o senhor acha? De fato, respondeu o Sr. Wilkins. Eu diria que é um excelente vinho da Borgonha. O buquê é muito perfumado. Considero-me um homem feliz por ter encontrado um bom samaritano como o senhor. Espero que não me tenha por louco. Mas se o senhor imaginasse os terrores que me assombravam, tenho certeza de que não expressaria surpresa em relação à minha conduta injustificável. O homem bebericou o vinho e reclinou-se para trás na cadeira, aproveitando o escorrer e gotejar da fonte e também o viço fresco que se escondia naquele pequeno refúgio. De fato, ele disse por fim, é mesmo um vinho admirável. Obrigado. Será que o senhor me permite oferecer-lhe mais uma garrafa? O garçom foi chamado, desceu por um alçapão no assoalho do recinto escuro e logo retornou com o vinho. O Sr. Wilkins acendeu um cigarro e Dyson sacou o cachimbo. Bem, disse o Sr. Wilkins, eu me prontifiquei a oferecer-lhe uma explicação para o meu estranho comportamento. Trata-se de uma história bastante longa, mas vejo que o senhor não é um mero observador indiferente dos altos e baixos da vida. Segundo me parece, o senhor tem um interesse profundo e inteligente pela sorte dos semelhantes. E, por esse motivo, acredito que se interesse pelo que tenham a contar. O Sr. Dyson confirmou o acerto dessas hipóteses e, embora julgasse a dicção do Sr. Wilkins meio pomposa, não tardou a demonstrar interesse pelo relato. O outro, após vociferar, tomado pela exaltação meia hora antes, naquele instante mostrava-se perfeitamente composto e, enquanto fumava o cigarro, começou a narrar a novela do Vale Escuro. Sou filho de um pastor humilde, porém letrado, nascido no oeste da Inglaterra. Mas, bem, esqueço-me de que esses detalhes não têm nenhum interesse particular. Permita-me dizer apenas que o meu pai, que, como tive a ocasião de dizer, era um homem letrado, nunca dominou a insidiosa arte de bajular os poderosos e jamais se resignaria à busca desprezível pelo elogio de si mesmo. Embora o apreço por cerimônias antigas e costumes pitorescos, somados à bondade inigualável do coração e a uma fé primitiva e ardente, tornasse-o caro aos paroquianos da Gandra, estes não eram os passos mediante os quais se galgava a hierarquia da igreja. De forma que aos 60 anos, meu pai recebia ainda um módico benefício que aceitara aos 30.
Esse provento mal era suficiente para manter o padrão de vida correspondente à decência que se espera de um membro da Igreja Anglicana. E quando meu pai morreu anos atrás, eu, como filho único, descobri-me jogado no mundo com um mirrado capital de 100 libras e todos os problemas da existência à minha frente. Senti que não havia nada a fazer no interior, e como sempre acontece em casos desse jaez, Londres atraiu-me como um imã. Certo dia, em agosto, cedo da manhã, enquanto o orvalho ainda luzia nos gramados e nas verdejantes margens da estrada, um vizinho levou-me até a estação de trem e me despedi daquela terra de extensas gandras e ameias prodigiosas no cimo das colinas indômitas. Eram 6 horas quando nos aproximamos de Londres. O vapor enfermiço das olarias de Acton entrou às lufadas pela janela aberta, enquanto uma névoa se erguia do chão. Logo, a visão fugaz de sucessivas ruas uniformes e respeitáveis despertou em mim um sentimento de monotonia. O ar quente pareceu tornar-se ainda mais quente. E quando chegamos às casas oprobriosas e sórdidas, com a imundície e os pátios abandonados que ladeiam a ferrovia nos arredores de Paddington, senti como se a baforada de Londres estivesse a sufocar-me. Peguei um fiacre e tomei o meu rumo, e cada nova rua tornava-me ainda mais sorumbático. As casas cinzentas com persianas baixadas, as avenidas praticamente desertas e os transeuntes que mais pareciam cambalear exaustos do que executar uma simples caminhada, partiram-me o coração. Alojei-me em um pequeno hotel numa rua que saía da Strand, onde o meu pai costumava hospedar-se quando fazia breves visitas à cidade. E quando saí ao fim do jantar, a alegria e o movimento na Strand e na Fleet Street não conseguiram mais do que animar-me um pouco, pois em toda essa grande cidade não havia um único ser humano com quem eu mantivesse qualquer tipo de laço. Não hei de aborrecê-lo com a história do ano subsequente, pois as aventuras de um homem arruinado são demasiado banais para justificar um relato. Meu dinheiro logo acabou. Descobri que eu precisava de roupas elegantes, pois de outra forma nenhum patrão em potencial haveria de me dar ouvidos. Ademais, era necessário morar em uma rua de boa reputação, caso eu esperasse ser tratado com um mínimo de civilidade. Candidatei-me a vários empregos, para os quais hoje percebo eu não tinha a menor qualificação. Tentei empregar-me como escriturário, sem ter a menor noção de negócios. E descobri, por meio da árdua experiência, que conhecimentos gerais de literatura e uma caligrafia execrável não são vistos com bons olhos nos círculos comerciais. Eu havia lido uma das mais encantadoras obras de um romancista famoso de nossa época, e passei a frequentar as tavernas da Fleet Street na esperança de fazer amizades literárias. E assim conseguir as apresentações que eu considerava indispensáveis para uma carreira nas letras. Logo me decepcionei. Por uma ou duas vezes aventurei-me a dirigir a palavra aos cavalheiros sentados em mesas próximas, e de fato obtive respostas educadas que, no entanto, deram a entender que a minha conduta fugia do habitual. Libra a libra, meus parcos recursos desapareciam. Eu já não podia mais preocupar-me com as aparências. Mudei-me para um bairro discreto e minhas refeições passaram a ser meras formalidades. Eu saía de casa a 1 e retornava aos meus aposentos às 2. Porém, nada além de um pão de ló transcorria nesse intervalo. Em suma, conheci a desgraça. E quando me vi em meio à neve e ao gelo, mastigando um naco de pão em um dos bancos do Hyde Park, compreendi a amargura da pobreza e os sentimentos de um cavalheiro reduzido a uma condição muito abaixo daquela ocupada por um mendigo.
Mas, a despeito de todas as adversidades, não esmoreci em meus esforços para ganhar a vida. Eu lia os classificados de emprego, mantinha os olhos abertos a qualquer chance que surgisse, observava as vitrines de lojas de suprimento de escritório. Tudo em vão. Certo entardecer, eu me encontrava em uma biblioteca pública e vi um anúncio num dos jornais. O anúncio era mais ou menos assim: cavalheiro busca pessoa de gosto e talento literário para trabalhar como secretário particular. Exige-se disponibilidade para viagens e deslocamentos. Eu sabia que um anúncio como esse receberia centenas de respostas e julguei que minhas chances de garantir a posição seriam ínfimas. Mas assim mesmo enviei uma candidatura ao endereço fornecido e escrevi para o Sr. Smith, que se hospedava em um grande hotel do West End. Admito que senti o coração bater depressa quando recebi uma correspondência, poucos dias mais tarde, solicitando a minha presença no Cosmopole o mais breve possível. Não imagino quais sejam as experiências de vida que o senhor teve, e, portanto, não posso dizer se já vivenciou um momento como esse. Um leve enjoo, o coração batendo acelerado, um nó na garganta e uma dificuldade em falar. Essas foram as sensações que tive ao entrar no Cosmopole. Tive de repetir o meu nome 2 vezes, até que o recepcionista me compreendesse. E quando subi as escadas, minhas palmas estavam úmidas de suor. Impressionei-me um bocado com a aparência do Sr. Smith. Parecia mais jovem do que eu, e havia um ar de ternura e hesitação naquelas feições. Ele estava lendo quando cheguei, e ergueu o rosto quando eu disse meu nome. Meu caro senhor, ele disse, é um prazer enorme conhecê-lo. Li atentamente a correspondência que o senhor teve a bondade de me enviar. Segundo entendi, esse documento foi escrito em sua própria caligrafia. Ele mostrou-me a carta que eu havia escrito e respondi que eu não tinha aventura de poder contar com um secretário. Então, senhor, ele prosseguiu, a vaga anunciada encontra-se à sua disposição. O senhor não tem nenhuma objeção em relação a viagens, suponho? Como o senhor pode imaginar, aceitei a oferta cheio de entusiasmo e assim passei a trabalhar para o Sr. Smith. Durante as primeiras semanas não tive nenhum afazer especial. Ele pagou adiantadamente o salário de um trimestre e ofereceu-me uma generosa bonificação no lugar da hospedagem e das refeições. Certa manhã, no entanto, quando fui ao hotel conforme as instruções que haviam sido passadas, meu patrão informou-me que eu deveria me preparar para uma viagem marítima e, para evitar detalhes de pouca monta, ao fim de 2 semanas encontrávamos-nos em Nova York. O Sr. Smith explicou-me que estava ocupado com um trabalho de natureza extraordinária, relacionado à compilação das singulares pesquisas que havia realizado. Em suma, foi-me dado a entender que partiríamos rumo ao oeste longínquo. Ao fim de uma semana passada em Nova York, tomamos nossos assentos nos vagões e começamos uma jornada tediosa para além da imaginação. Dia após dia e noite após noite, o grande trem seguia pelos trilhos, avançando em meio a cidades cujos nomes soavam-me de todo estranhos, atravessando viadutos perigosos em baixa velocidade, ladeando cadeias de montanhas e florestas de pinheiros, avançando em meio a densos bosques, onde quilômetros após quilômetro e hora após hora a mesma exuberância de arbustos monótonos revelava-se ao olhar. Enquanto por todo o trajeto o estrondo e o tilintar das rodas sobre os trilhos mal assentados tornavam difícil escutar a voz de nossos companheiros de viagem.
Éramos uma companhia heterogênea em permanente mudança. Com frequência eu acordava na calada da noite, com o súbito ranger dos freios, e ao olhar para fora, descobria que havíamos parado em uma rua sórdida de um vilarejo com prédios e casas de enxaimel, em boa parte iluminado pelas janelas da taverna. Sujeitos de aspecto rústico, com frequência saíam para admirar os vagões, e por vezes passageiros desciam, e por vezes havia um grupo de 2 ou 3 pessoas esperando na calçada de madeira para subir a bordo. Muitos desses passageiros eram ingleses, famílias humildes que haviam cortado as amarras de 1000 anos rumo a um paraíso problemático no deserto alcalino ou nas Rocky Mountains. Ouvi os homens falando uns com os outros sobre enormes lucros que poderiam ser obtidos no solo intocado da América, e 2 ou 3 que trabalhavam como mecânicos discorriam sobre os incríveis salários pagos a trabalhadores qualificados nas ferrovias e também nas fábricas dos Estados Unidos. Essa conversa em geral morria ao fim de poucos minutos, e logo eu percebia uma atmosfera doentia e melancólica no semblante dos homens, assim que voltavam os olhos para os feios arbustos e a desolada extensão do prado, salpicado aqui e acolá por casas em enxaimel sem jardins nem árvores nem flores, totalmente sozinhas no que poderia ser um enorme mar cinzento e congelado em meio ao silêncio. Dia após dia, o horizonte ondulante e a desolação de um panorama sem formas e sem cores nem variedade consternava o coração daqueles entre nós que eram ingleses. E em certa madrugada que eu passava acordado, ouvi uma mulher chorar e soluçar, enquanto se perguntava o que havia feito para acabar num lugar como aquele. O marido tentou consolar a esposa com um carregado sotaque de Gloucestershire, dizendo-lhe que o solo era tão fértil que bastaria revolver a terra para que girassóis crescessem por conta própria. Mas aos prantos, a mulher pôs-se a clamar pela mãe, pela antiga casa e pelas caixas de abelhas como uma menina pequena. A tristeza de tudo aquilo foi demais para mim, e não tive ânimo para refletir sobre outras questões. O que o Sr. Smith poderia querer naquele país, e que tipo de pesquisa literária poderia ser levada a cabo em meio à natureza selvagem, eram assuntos que não me ocupavam naquele momento. De vez em quando eu me sentia atingido pelo inusitado da situação. Eu tinha sido contratado como assistente literário, com um salário generoso, porém, assim mesmo, o meu patrão mantinha-se quase como um estranho para mim. Às vezes me chamava enquanto eu estava sentado nos vagões para fazer observações banais sobre a paisagem. Mas durante a maior parte da viagem se manteve sozinho, sem falar com ninguém. E, até onde eu podia julgar, perdido nos seus próprios pensamentos. Acredito que estávamos no 5º dia após a partida de Nova York, quando me foi dito que haveríamos de passar um curto tempo fora dos vagões. Eu me distraía observando montanhas longínquas que se erguiam selvagens e indômitas à nossa frente, enquanto me perguntava se haveria pessoas infelizes o suficiente para chamar de casa aqueles amontoados de rocha ponderosa, quando o Sr. Smith tocou de leve meu ombro. Não tenho dúvidas de que o senhor vai se alegrar ao ver-se livre dos vagões, Sr. Wilkins. Ele disse. Estava admirando as montanhas, imagino. Bem, espero que estejamos lá hoje à noite. O trem para em Reading e atrevo-me a dizer que podemos encontrar o caminho a partir de então. Horas mais tarde, o guarda-freio parou o trem na estação de Reading e, por fim, descemos. Notei que a cidade, embora composta quase exclusivamente por construções de enxaimel, era maior e mais agitada do que qualquer outra por onde houvéssemos passado nos últimos 2 dias.
A estação estava movimentada, e quando o sino e o apito soaram, vi que um número considerável de passageiros se preparava para descer, enquanto um número ainda maior preparava-se para subir a bordo. Além dos passageiros, havia um grupo bastante numeroso de pessoas que lá estavam para o reencontro ou a despedida de amigos e parentes, enquanto outros eram simples vadios. Muitos dos nossos companheiros de viagem ingleses desceram em Reading, mas a confusão era tão grande que os perdi de vista quase de imediato. O Sr. Smith fez um gesto para indicar que eu o acompanhasse, e logo estávamos em meio à massa. O incessante retinir de sinos, o rumor de vozes, o estridular dos apitos e o chiado do vapor sob pressão confundiam meus sentidos. E enquanto me esforçava para alcançar o meu patrão, eu me perguntei vagamente para onde estaríamos indo e como haveríamos de encontrar nosso caminho em meio ao panorama desconhecido. O Sr. Smith pôs um chapéu de pala larga que logo baixou sobre os olhos, e como todos os homens usassem chapéus do mesmo tipo, resultava complicado distingui-lo na multidão. Por fim nos afastamos, e meu patrão entrou por uma rua lateral e fez uma ou duas curvas fechadas à esquerda e à direita. Estava cada vez mais escuro, e tive a impressão de que atravessávamos uma região discreta da cidade. Havia pouca gente nas ruas mal iluminadas, e essas raras pessoas eram homens de aspecto nem um pouco aprazível. De repente, paramos em frente a uma casa de esquina. Na porta havia um homem que parecia estar à espera de alguém, e notei que ele e Smith trocaram olhares um com o outro. De Nova York, imagino, senhor. De Nova York. Muito bem. Estão todos prontos à sua disposição. Levo o meu trabalho a sério, como o senhor bem pode ver, e pretendo levar esse negócio até o fim. Ótimo, Sr. Evans. É o que todos queremos. Nosso dinheiro é bom, como o senhor bem sabe. Pode trazê-los. Eu havia permanecido em silêncio enquanto ouvia o diálogo e me perguntava o que aquilo tudo significava. Smith começou a andar impacientemente de um lado para o outro na rua, enquanto o homem chamado Evans mantinha-se na porta. Ele havia dado um sonoro assovio e notei quando me observou de maneira discreta e tranquila, como se quisesse gravar as minhas feições para outra oportunidade. Eu estava pensando sobre o que tudo aquilo poderia significar, quando um rapazola feio e desleixado surgiu numa passagem lateral, conduzindo 2 cavalos magérrimos. Levante-se, Sr. Wilkins, e logo, disse Smith. Precisamos dar início à jornada. Cavalgamos juntos pela escuridão cada vez mais densa, e em pouco tempo olhei para trás e vi a planície distante às nossas costas, com as luzes da cidade a arder com um brilho tênue, e à nossa frente erguiam-se as montanhas. Smith conduziu o cavalo pela trilha acidentada com a mesma confiança que teria se estivesse em Piccadilly. E eu o segui da melhor forma que pude. Eu me sentia exausto e sem energias, e mal conseguia prestar atenção ao que quer que fosse. Senti que a trilha subia, e aqui e acolá vi grandes rochas pela estrada. O trajeto não me causou grande impressão. Tenho uma vaga lembrança de haver passado por uma densa floresta de pinheiros negros, onde nossos cavalos tiveram que encontrar um caminho por entre as rochas. E lembro-me do efeito singular causado pela atmosfera rarefeita à medida que continuávamos a subir cada vez mais alto. Imagino ter passado metade do trajeto cochilando, e foi com um sobressalto que ouvi Smith dizer: Cá estamos, Wilkins. Esse é o Blue Rock Park. Amanhã o senhor vai apreciar a vista. Hoje vamos apenas fazer uma refeição e depois ir para a cama.
Um homem saiu de uma casa rústica e encarregou-se dos cavalos. Do lado de dentro, fomos recebidos com bifes fritos e uísque simples. Eu havia chegado a um lugar estranho. Havia 3 cômodos: o cômodo onde jantamos, o quarto de Smith e o meu próprio quarto. O velho surdo que cuidava de tudo dormia em um pequeno galpão. E quando acordei e saí da casa na manhã seguinte, descobri-me num vale entre as montanhas. Os arvoredos de pinheiros e as enormes rochas de coloração azul acinzentada que se erguiam aqui e acolá entre as árvores tinham conferido ao lugar o nome de Blue Rock Park. Por todos os lados havia montanhas cobertas de neve, e o sopro do vento era como o vinho. E quando subia a encosta e olhei para baixo, pude ver no que dizia respeito a companhias humanas, eu me encontrava nas mesmas condições de um náufrago que houvesse chegado a uma ilhota desabitada no meio do Pacífico. O único traço visível de presença humana era a cabana rústica onde eu havia passado a noite. E em minha ignorância, eu não sabia se havia casas similares a curta distância, da maneira como esse conceito é entendido nas Rocky Mountains. Naquele momento, a terrível e absoluta solidão do lugar tomou conta de mim. E a ideia da enorme planície e do enorme oceano que me separavam de todo o mundo que eu conhecia agarrou-me pela garganta. E me perguntei se eu haveria de morrer naquele vale. Foi um instante terrível e até hoje não o esqueci. Claro que no fim eu contive meu horror. Tentei convencer-me de que eu sairia ainda mais forte daquela experiência e decidi tirar o maior proveito possível de tudo aquilo. Foi uma vida bastante rústica, com acomodações e refeições igualmente rústicas. Fui entregue à minha própria sorte. Quanto a Smith, eu praticamente nunca o via, e tampouco sabia quando estava em casa. Muitas vezes imaginei que se encontrasse longe, apenas para surpreender-me ao vê-lo sair do quarto, trancar a porta e guardar a chave no bolso. E em diversas ocasiões, quando imaginei que se encontrava ocupado no quarto, vi-o entrar com as botas sujas de poeira e terra. No que se refere ao trabalho, pude entregar-me à mais absoluta sinecura. Eu não tinha nada a fazer, senão caminhar pelo vale, comer e dormir. Por força de uma coisa e outra, logo me acostumei à nova vida e passei a sentir-me confortável. E aos poucos comecei a me aventurar cada vez mais longe da casa, a fim de explorar a região. Certo dia eu havia dado um jeito de acessar o vale adjacente, e de repente me deparei com um grupo de homens que serravam tábuas de madeira. Tratei de me aproximar, na esperança de que fossem ao menos em parte ingleses. De qualquer modo, seriam pessoas, e eu haveria de ouvir falas articuladas, pois o velho que tive ocasião de mencionar, além de meio cego e surdo como uma porta, era também de todo mudo, segundo me parecia. Eu estava disposto a ser recebido com modos rústicos e também sem rodeios ou qualquer outra forma de deferência, mas os olhares hostis e as respostas lacônicas e bruscas que recebi causaram-me surpresa. Vi que os homens trocavam olhares estranhos e notei quando um deles, após interromper o trabalho, começou a dedilhar uma arma de fogo, de maneira que fui obrigado a refazer o trajeto, praguejando contra o destino que me havia levado a um lugar onde os homens eram mais brutos que os próprios brutos. A solidão da existência passou a me oprimir como um pesadelo. E dias mais tarde resolvi caminhar até uma estação ou coisa parecida a quilômetros de distância, onde uma estalagem rústica recebia caçadores e turistas.
Cavalheiros ingleses ocasionalmente passavam a noite por lá, e imaginei que talvez eu pudesse encontrar uma companhia mais refinada do que os habitantes da região. Encontrei, como eu havia imaginado, um grupo de homens junto à porta da grande construção de madeira que fazia às vezes de hotel. E à medida que me aproximava, eu percebi que cabeças se amontoaram e olhares foram trocados. E quando por fim cheguei à distância de uma conversa, 6 ou 7 caçadores me encararam com uma ferocidade pétrea. E com o asco que sentem os que se deparam com uma cobra abominável e peçonhenta. Senti que eu não poderia mais aguentar a situação, e assim exclamei: será que há um inglês por aqui? Ou pelo menos uma pessoa com um mínimo de civilidade? Um dos homens levou a mão ao cinto, mas o homem ao lado o conteve e me respondeu: o senhor logo há de ver que dispomos de certos recursos da civilização, mas acredito que não sejam de seu gosto. De qualquer modo, há um inglês hospedado por aqui, e não tenho dúvida de que vai gostar de vê-lo. Lá está, é o senhor D'Aubernon. Um rapazote vestido como membro da aristocracia rural inglesa deteve-se junto à porta e pôs-se a olhar para mim. Um dos homens apontou para mim e disse: esse é o sujeito que mencionamos ontem à noite. Imaginei que o senhor gostaria de pôr os olhos nele, e aqui está. O rosto inglês e amistoso do sujeito anuviou-se e ele pôs-se a me encarar com uma expressão austera. E logo desviou o rosto com um gesto de aversão e desprezo. Senhor, exclamei, não imagino o que eu possa ter feito para receber esse tratamento. Somos compatriotas e eu esperava um mínimo de cortesia. Ele me lançou um olhar negro e fez menção de entrar, porém logo mudou de ideia e voltou a encarar-me. O senhor parece imprudente ao agir dessa forma. Deve estar contando com uma tolerância que não pode durar muito tempo, e que, a bem dizer, pode durar um tempo deveras curto. Permita-me dizer-lhe o seguinte: o senhor talvez se considere inglês e arraste o nome da Inglaterra na lama, mas não seria preciso contar com nenhuma influência inglesa para conseguir alguma ajuda. Se eu fosse o senhor, não estenderia minha estada aqui por muito tempo. A seguir, o rapaz entrou na estalagem e os homens ficaram olhando para mim, enquanto eu lá permanecia, me perguntando se teria enlouquecido. A estalajadeira saiu e pôs-se a me encarar como se eu fosse um bárbaro ou um animal selvagem. E então me virei e falei a meia voz: estou com muita sede e muita fome. Fiz uma longa caminhada. Tenho dinheiro suficiente. Será que a senhora poderia me providenciar comida e bebida? Não poderia. Ela respondeu. E é melhor o senhor não insistir. Arrastei-me de volta como um animal ferido e ao chegar deitei-me em minha cama. Tudo aquilo era para mim um enigma insolúvel. Eu não sentia nada além de raiva, vergonha e terror. E sofri ainda mais quando passei em frente a uma casa, num vale adjacente, e umas crianças que brincavam na rua correram de mim aos gritos. Fui obrigado a caminhar para ocupar o tempo. Eu teria morrido se houvesse me resignado a passar o dia inteiro sentado no Blue Rock Park, olhando para as montanhas. Mas onde quer que eu encontrasse uma pessoa humana, eu percebi o mesmo olhar de ódio e aversão. E certa vez, ao cruzar uma brenha, ouvi um tiro e o silvo venenoso de uma bala próxima ao meu ouvido. Outro dia ouvi uma conversa que me deixou estupefato. Eu descansava atrás de uma rocha quando 2 homens que avançavam pela trilha fizeram uma parada. Um deles tinha enroscado os pés em trepadeiras selvagens e começou a praguejar com violência, mas o outro pôs-se a rir e disse que aquelas plantas às vezes mostravam-se deveras úteis.
Que diabo o senhor está dizendo? Ah, nada demais, mas essas trepadeiras são incomuns e às vezes cordas são coisas escassas e caras. O homem que havia praguejado fez pouco caso do comentário, e eu ouvi quando os dois sentaram-se e acenderam os cachimbos. O senhor tem-no visto nesses últimos tempos? Perguntou o humorista. Tive um vislumbre um dia desse, mas o maldito tiro foi alto demais. Ao que tudo indica, senhor, ele tem a mesma sorte do patrão, mas isso não pode durar para sempre. O senhor ouviu a história de quando ele teve a petulância de fazer uma visita ao Jinx? Mas o britânico mais jovem o colocou no devido lugar, posso lhe garantir. E que diabos isso significa? Eu não sei, mas acredito que essa história precisa ser acabada da maneira antiga. O senhor já viu como dão um jeito nos pretos? Sim, senhor, já pude ver um pouco. Galões de querosene custam $1 na loja do Brown, mas assim mesmo parece-me barato. Os dois afastaram-se logo a seguir e permaneci deitado atrás da rocha, com o suor a escorrer do rosto. Eu me sentia tão nauseado que mal conseguia me aguentar de pé e caminhei de volta com a lentidão de um velho, apoiado sobre meu cajado. Eu sabia que aqueles dois homens estavam falando a meu respeito e sabia que uma morte terrível me aguardava. Não consegui dormir. Passei a noite me revirando no catre e me torturando para descobrir o significado de tudo aquilo. Por fim, na calada da noite, me levantei da cama, vesti minhas roupas e saí. Pouco importava para onde eu fosse, mas senti que eu precisava caminhar até exaurir minhas forças. Era uma noite clara de luar, e em poucas horas descobri que eu estava próximo a um lugar de reputação terrível nas montanhas. Uma profunda falha nas rochas, conhecida pelo nome de Black Gulf Canyon. Muitos anos antes, um desafortunado grupo de ingleses e inglesas havia acampado por lá e sido cercados pelos índios. Essas pessoas foram capturadas, humilhadas e mortas com sevícias inconcebíveis. E mesmo os lenhadores e caçadores mais endurecidos evitavam o canyon até mesmo durante a noite. Enquanto abria caminho em meio aos densos arbustos que cresciam na parte superior do canyon, eu ouvi vozes, e tentando imaginar quem poderia estar no lugar daqueles a uma hora daquelas, avancei com ainda mais cautela, tentando fazer o menor barulho possível. Havia uma árvore grande nos limites da rocha, e lá eu me abaixei e pus-me a espiar por trás do tronco. O Black Gulf Canyon estava aos meus pés, com o intenso luar celeste a cintilar naquelas profundezas e projetar sombras negras como a morte a partir da protuberância da rocha, enquanto a rocha nua do lado oposto, que se erguia acima do canyon, mantinha-se na mais absoluta escuridão. A intervalos, um véu diáfano obscurecia o luar, quando nuvens translúcidas deslizavam em frente à lua e um vento cortante e estridente soprava do abismo. Olhei para baixo, como eu disse, e vi uma vintena de homens postados em semicírculo ao redor de uma rocha. Contei-os um a um e reconheci quase todos. Eram os mais sórdidos dentre os sórdidos, mais sórdidos que o pior covil de Londres, e o assassinato, e coisas piores que assassinato, pairavam sobre a cabeça daquela gente. De frente para eles e para mim estava o Sr. Smith, tendo a grande rocha diante de si, e na rocha havia uma balança como essas usadas nas lojas. Deitado ao lado da árvore, ouvi a voz dele ecoar pelo canyon e senti meu coração enregelar-se. Vida por ouro, ele bradou. Uma vida por ouro, o sangue e a vida de um inimigo para cada libra de ouro. Um homem deu um passo à frente, ergueu uma das mãos
e com a outra atirou um objeto reluzente num dos pratos da balança, que baixou com um estrondo. E logo Smith pôs-se a sussurrar em seu ouvido. Depois tornou a bradar: sangue por ouro, por 1 libra de ouro, a vida de um inimigo. Para cada libra de ouro na balança, uma vida. Um após o outro, os homens se aproximaram, todos eles com a destra erguida, e o ouro foi pesado na balança. E a cada vez Smith inclinava o corpo à frente e falava no ouvido dos homens. Depois tornou a bradar: desejo e luxúria por ouro na balança. Para cada libra de ouro, um desejo satisfeito. E a mesma cena de antes se repetir. As mãos erguidas e o metal na balança. E então os sussurros e uma lascívia negra em todos os rostos. Depois, um após o outro, os homens novamente se aproximaram de Smith. Uma conversa a meia voz pareceu ter início. Pude ver que Smith oferecia explicações e orientações. E notei que gesticulava como uma pessoa que indica um trajeto. E por 1 ou 2 vezes notei que movimentou as mãos depressa, como se quisesse indicar que o caminho estava livre e a oportunidade não podia ser desperdiçada. Mantive os olhos fixos naquela figura e mal percebi qualquer outra coisa. E por fim sobressaltei-me ao perceber que o cânion acabara vazio. No instante anterior, eu imaginava ter visto aquele grupo de semblantes vis e os 2 homens de pé ao lado da rocha. Olhei para baixo por um instante, mas quando tornei a olhar para o interior do cânion, não havia ninguém por lá. Tomado por um terror mudo, voltei para casa e dormi prontamente em razão do cansaço. Com certeza eu devia ter dormido por muitas horas, mas quando acordei, o sol ainda estava nascendo e a luz banhava a minha cama. Eu havia acordado com a sensação de ter recebido um choque violento. Olhei confuso ao meu redor e descobri, para meu espanto, que havia 3 homens no quarto. Um deles pousou a mão no meu ombro e dirigiu-se a mim. Vamos, senhor, acorde. Imagino que o tempo esteja esgotado e os rapazes o esperam do lado de fora e tem muita pressa. Depressa, vista-se. Faz uma manhã gelada. Vi os outros 2 homens sorrindo um para o outro, mas continuei sem entender nada. Simplesmente vesti as minhas roupas e disse que eu estava pronto. Muito bem, então. Vamos. Você segue na frente, Nichols, enquanto eu e Jim damos uma mão para este cavalheiro. Os 3 levaram-me para a luz do sol, e naquele momento compreendi o significado de um rumor abafado que me deixara levemente perplexo enquanto eu me vestia. Havia cerca de 200 homens à nossa espera do lado de fora, e também mulheres, e quando me viram, todos emitiram um grunhido inarticulado. Eu não sabia o que tinha feito, mas aquele som pôs meu coração a bater depressa e fez com que o suor brotasse no meu rosto. Vi de maneira confusa como que através de um véu o tumulto e a turbulência da multidão. Vozes dissonantes puseram-se a falar, e naqueles rostos todos não havia um único olhar de comiseração, mas apenas uma fúria e uma luxúria que fui incapaz de compreender. Logo me descobri caminhando pela encosta do vale, no meio daquela procissão, escoltado por homens de revólver em punho em ambos os lados. De vez em quando uma voz me alcançava, e eu ouvia palavras e frases a partir das quais não era possível construir uma narrativa coesa. Mas compreendi que havia um veredito de execração. Ouvi fragmentos de histórias que pareciam estranhas e improváveis. Uma das vozes mencionou homens retirados de casa por ardis engenhosos e assassinados com sevícias terríveis, encontrados quando ainda se contorciam como serpentes feridas em lugares escuros e solitários.
implorando para que lhe apunhalassem o coração e assim pusessem fim àquele tormento. E ouvi outra voz falando de meninas inocentes que haviam desaparecido por um dia ou dois para então reaparecer e morrer com o rosto enrubescido pela vergonha, mesmo nas agonias da morte. Perguntei-me o que tudo isso poderia significar e o que estaria prestes a acontecer, mas a exaustão levava-me a caminhar como que em sonho, pois meu único desejo era dormir. Por fim paramos. Havíamos chegado ao pico da colina que sobranceava o Blue Rock Valley e notei que eu me encontrava sob as copas de um arvoredo, onde eu muitas vezes havia me sentado. Eu estava no meio de um círculo de homens armados e vi 2 ou 3 que se ocupavam com achas de lenha, enquanto outros manejavam uma corda. Logo houve uma comoção na turba e um homem foi empurrado à frente. Tinha as mãos e os pés amarrados com corda, e embora o semblante fosse inefavelmente vil, condoí-me ao perceber a agonia que lhe contorcia as feições e retorcia-lhe os lábios. Eu o reconheci. Era um dos homens que haviam se reunido ao redor de Smith no Black Gulf Canyon. Num instante, o homem foi desamarrado, despido até ficar de todo nu e por fim levado para trás das árvores, onde teve o pescoço cingido por um laço que dava a volta no tronco. Uma voz ríspida deu uma ordem qualquer. Houve um rumor de passos e a corda se retesou. E diante dos meus olhos vi o rosto enegrecido e o corpo varado por convulsões e a agonia vergonhosa da morte. Um após o outro, meia dúzia de homens, todos avistados no canyon durante a noite anterior, foram estrangulados na minha frente. E a seguir tiveram os corpos jogados no chão. A seguir fez-se uma pausa, e então o homem que me havia despertado se aproximou e disse: Agora, senhor, chegou a sua hora. Damos-lhe 5 minutos para que possa fazer o balanço necessário, e ao fim desse tempo, em nome do Deus vivo, havemos de queimá-lo vivo naquela árvore. Foi então que acordei e compreendi tudo. Eu gritei: Por quê? O que foi que eu fiz? Por que os senhores desejam o meu mal? Sou um homem inofensivo, nunca cometi nenhuma injustiça contra os senhores. Cobri meu rosto com as mãos. Era uma cena deplorável e uma morte terrível. O que foi que eu fiz? Gritei mais uma vez. Os senhores devem ter me confundido com uma outra pessoa. Não é possível que me conheçam. Seu demônio de coração poluído, disse o homem ao meu lado. Nós o conhecemos muito bem. Não existe sequer um homem num raio de 50 quilômetros que não vá amaldiçoar o nome de Jack Smith quando você estiver queimando no inferno. Meu nome não é Smith, eu disse com a esperança ainda viva. Meu nome é Wilkins. Eu fui secretário do Sr. Smith, mas não sabia de nada a respeito dele. Ouçam a história desse mentiroso, exclamou o homem. Secretário é a sua danação. Reconheço que você foi astuto bastante ao sair durante a noite e manter o rosto sempre no escuro, mas enfim o encontramos. Sua hora chegou. Vamos. Fui arrastado até a árvore e acorrentado. Vi achas de lenha amontoadas ao meu redor e fechei os olhos. Por fim, senti meu corpo encharcar-se com um líquido ou outro e olhei mais uma vez e vi uma mulher com um sorriso terrível. Ela tinha esvaziado um galão de petróleo em cima de mim e em cima das achas. Uma vez gritou: Acenda um fogo! E eu desmaiei e não soube de mais nada. Quando abri novamente os olhos, eu estava numa cama em um cômodo austero e sem nenhum conforto.
Um médico aplicava sais às minhas narinas e um cavalheiro ao pé da cama, que depois eu descobri ser o xerife, dirigiu-se a mim. Bem, Ele começou. o senhor escapou por um triz. Os rapazes estavam prestes a acender o fogo quando cheguei com homens armados. E posso lhe garantir que não foi nada fácil. Mas veja bem, eu não os culpo, pois todos haviam imaginado que o senhor fosse o líder da gangue de Black Gulf. A princípio, nada do que eu dizia parecia convencê-los de que o senhor não era Jack Smith. Por sorte, um homem daqui chamado Evans, que nos acompanhava, garantiu que o tinha visto na companhia de Jack Smith e que o senhor era o senhor mesmo. No fim, o trouxemos conosco e o colocamos na prisão, mas o senhor pode ir embora assim que se recuperar do susto. Peguei o trem no dia seguinte e passei 3 semanas em Londres, mais uma vez quase sem dinheiro. Mas a partir de então, minha sorte pareceu mudar. Fiz amigos influentes por toda parte. Diretores de banco passaram a disputar minha companhia. E editores chegavam a se jogar nos meus braços. Bastaria escolher a carreira a seguir. E, por fim, decidi que a natureza havia me feito para uma vida de relativo ócio. Com uma facilidade quase risível, obtive um cargo bem remunerado em um próspero clube ligado à política. Tenho aposentos encantadores num bairro central, próximo aos parques. O chefe do clube se esforça quando estou presente nos almoços e jantares, e os melhores vinhos da adega estão sempre à minha disposição. Mesmo assim, desde meu retorno a Londres, não tive um único dia de paz e tranquilidade. Acordo tremendo, com medo de encontrar Smith ao lado da minha cama, e cada passo meu parece levar-me à beira do precipício. Smith, eu sabia, tinha escapado à investida da milícia, e eu chegava quase a desfalecer ao pensar que ele provavelmente retornaria a Londres e que de repente, sem nenhum tipo de preparo, eu o encontraria, cara a cara. Todas as manhãs ao sair da casa eu olhava para os 2 lados da rua, certo de que haveria de me deparar com a figura temida à minha espera. Detinha-me em esquinas com o coração na boca, nauseado ao pensar que um trajeto de poucos metros talvez precipitasse o nosso encontro, e não conseguia frequentar teatros ou salas de concerto com medo de que um acaso bizarro pusesse-o ao meu lado. Às vezes me vi forçado, contra minha própria vontade, a sair durante a noite, quando em praças silenciosas as sombras levavam-me a estremecer. E na miscelânea de encontros em avenidas movimentadas, eu disse de mim para comigo: cedo ou tarde há de acontecer, com certeza ele vai retornar à cidade, e fatalmente vou encontrá-lo justo quando imaginar-me a salvo de tudo. Eu lia os jornais em busca de pistas ou insinuações de um perigo à espreita, e nenhuma voz em tipos pequenos ou relato trivial escapava à minha atenção. Eu lia e relia as seções de classificados sem nenhum proveito, mas meses passaram-se e nada me perturbou, até que, embora não me sentisse de forma nenhuma a salvo, eu já não sofresse com a opressão intolerável do terror onipresente. Essa tarde, enquanto eu caminhava tranquilamente pela Oxford Street, ergui o rosto e olhei para o outro lado da rua, e por fim enverguei o homem que desde muito tempo assombrava meus pensamentos. O Sr. Wilkins terminou o vinho e reclinou-se na cadeira enquanto lançava um olhar triste em direção a Dyson. Depois, como se fosse despertado por um pensamento, sacou um porta-correspondência de couro de um bolso interno e estendeu um recorte de jornal por cima da mesa. Dyson observou atentamente o recorte e viu que tinha sido extraído das colunas de um jornal vespertino. O recorte dizia: linchamento coletivo, uma história chocante. Um telegrama enviado por Dalziel a partir de Reading, Colorado, com notícias do Blue Rock Park, traz o relato de um terrível episódio de vingança popular. Por um tempo, a vizinhança foi aterrorizada pelos crimes de um bando de marginais que, sob o manto de uma organização criminosa altamente organizada, perpetrou as crueldades mais infames contra homens e mulheres.
Um comitê de milícia foi organizado e logo se descobriu que o líder da gangue era uma pessoa de nome Smith, que morava no Blue Rock Park. Medidas foram tomadas e os 6 piores do bando foram sumariamente enforcados na presença de um grupo formado por 200 ou 300 pessoas. Segundo relatos, Smith conseguiu fugir. É uma história terrível, afirmou Dyson. Acredito que o senhor viva os dias e as noites assombrado pelas terríveis cenas que me descreveu. Mas o senhor acha mesmo que teria motivos para temer Smith? A mim parece que ele deveria temer ao senhor. Pense, basta que o senhor leve essa informação à polícia e na mesma hora um mandado de prisão seria expedido. Além disso, espero que o senhor me desculpe pelo que vou dizer a seguir. Meu caro senhor, disse o Sr. Wilkins, tenha a bondade de falar com a mais absoluta franqueza. Bem, então devo confessar que o senhor parece bastante decepcionado por não haver impedido Smith antes que fugisse. Imaginei que o senhor estivesse aborrecido porque não conseguia atravessar a rua. Senhor, eu mal sabia o que estava fazendo. Vi o sujeito apenas por um instante e a agonia que o senhor testemunhou era a agonia do suspense. Eu não tinha certeza quanto ao rosto, e a ideia terrível de que Smith estava mais uma vez em Londres tomou conta de mim. Estremeci ao pensar que aquele demônio encarnado, cuja alma se enegreceu por força de crimes hediondos, pode andar desimpedido, sem que ninguém o perceba, em meio às multidões indefesas, quiçá tramando um novo e ainda mais terrível ciclo de infâmias. Posso afiançar-lhe, senhor, que uma criatura terrível espreita por essas ruas, um ser distante, do qual a própria luz do sol haveria de enegrecer-se, e ante o qual o próprio ar veranil tornar-se-ia úmido e gélido. Esses pensamentos arrojaram-se sobre mim com o ímpeto de um furacão. Perdi o juízo. Percebo e, em parte, compreendo sua forma de sentir, mas eu gostaria de comunicar ao senhor que não acredito haver motivo para temores. Acredite, Smith não há de molestá-lo de nenhuma forma. Lembre-se de que ele já recebeu uma advertência, e, a bem dizer, pelo vislumbre que tive, ele parece ser um homem assustado. Vejo, no entanto, que a noite se aproxima. Com a sua licença, Sr. Wilkins, hei de me pôr a caminho. Atrevo-me a dizer que tornaremos a nos ver por aqui. Dyson pôs-se a caminhar elegantemente, ponderando sobre o estranho relato que o destino levara a seu conhecimento, e concluindo, ao fim de uma reflexão desapaixonada, que havia um elemento estranho nos modos do Sr. Wilkins, que não poderia ser explicado sequer por aquele catálogo de vivências esquisitas. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.